estamos de volta aqui com mais uma aula falando sobre conceitos de redes internet. E agora vamos falar sobre o WiMAX, que não é tão conhecido assim dos usuários, mas algumas provas têm indicado aí a ideia do significado do termo WiMAX quando a gente fala sobre conceitos de redes, internets. Vamos observar comigo atentamente. O termo WiMAX sugere um padrão de conexão sem fio. Assim como o Wi-Fi é conexão sem fio, Bluetooth é conexão sem fio, o WiMAX também sugere um padrão de conexão sem fio, portanto, um tipo de padrão wireless. Observando a sigla WiMAX, a gente pode traduzir como interoperabilidade mundial para acesso de micro-ondas. Sei que parece esquisito isso, mas eu trouxe um desenho aqui que vai facilitar a nossa história. Antes de mostrar só esse desenho, um detalhe: assim como o padrão Wi-Fi e o padrão Bluetooth, o padrão WiMAX também foi instituído por norma do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, com base lá nos Estados Unidos, que é o IEEE, que normatizou o padrão WiMAX como sendo 802.16. Então falou sobre redes 802.16, lembra que nós temos aí redes do padrão WiMAX, que, como eu disse, é um padrão de conexão sem fio. Mas a ideia desse padrão, agora sim já te mostrando, é a ideia para criar um ambiente de conexão de redes metropolitanas sem fio. Observa, quando eu digo rede metropolitana, isso significa MAN, M-A-N. M-A-N significa rede metropolitana, Metropolitan Area Network, rede metropolitana. Como eu estou dizendo que o padrão WiMAX é um padrão para conexão de redes metropolitanas sem fio, eu posso dizer que ele é um padrão WMAN, porque MAN significa rede metropolitana e esse W significa wireless. Então é wireless MAN, quer dizer, uma rede metropolitana sem fio. Então, se na prova cair que o WiMAX é um padrão para conexão de redes metropolitanas sem fio, está correto, ou simplesmente ele pode indicar na prova que o WiMAX é um exemplo de ambiente para conexão WMAN. Significa a mesma coisa, rede metropolitana sem fio, ok? Olhando isso numa imagem mais prática, acompanha comigo, tu imagina que eu tenho aqui diferentes bairros de uma cidade, ou até vários prédios naquela cidade, né? Espalhados aqui, claro, pela cidade. Eu tenho aqui uma antena de conexão WiMAX. Como ele é um padrão para conexão de redes metropolitanas, uma rede metropolitana é aquela rede que tem uma abrangência em diferentes bairros dessa cidade ou até em diferentes cidades da mesma região metropolitana, mas quer dizer que pertencem a esse ambiente metropolitano. E aí eu posso usar o padrão WiMAX para esse tipo de conexão. Observa comigo aqui. Imagina uma antena WiMAX, então, transmitindo dados para esses prédios aqui, para aqueles outros prédios no outro bairro, para aqueles outros prédios no outro bairro, e assim por diante. Quer dizer, o padrão WiMAX não é um padrão para conexão de redes locais dentro de um prédio, de uma casa, de uma sala, de um escritório. Não. Ele vai chegar esse sinal lá dentro, é claro. Mas a ideia é permitir a conexão de computadores que estão numa abrangência muito maior do que uma abrangência local. Quer dizer, a abrangência da conexão WiMAX é uma abrangência metropolitana. Ela abrange, por exemplo, diferentes bairros de uma mesma cidade ou de uma mesma região metropolitana. Por isso que a gente diz que o padrão WiMAX é um padrão para implementar redes metropolitanas sem fio. Isso é muito legal a gente pensar. O padrão WiMAX é um padrão para conectar redes metropolitanas com uma abrangência metropolitana. Aí nós temos a ideia então do desenho demonstrando isso sobre o WiMAX, né? Bem, pessoal, vamos fazer então a leitura teórica, como sempre, associado a esse comando. Padrão para conexão de redes metropolitanas sem fio, que nós podemos chamar de WMAN, e ele foi instituído por norma, o padrão lá 802.16, permitindo velocidades até maiores do que 1 gigabit por segundo, quer dizer, um padrão que pode permitir conexões de altíssima velocidade com conexões sem fio, como eu disse, numa abrangência metropolitana. Ok, pessoal? Era isso que tínhamos sobre o WiMAX. Na próxima aula a gente continua com mais dicas sobre redes internet. E se gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o gostei, ok? Até a próxima aula, até o próximo vídeo. Bons estudos!